Então, novamente agradeço, professor Custódio, pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre o IDRC e perspectivas futuras do IDRC. Eu entendo que essa minha fala ela tem múltiplos objetivos e ela atende a diferentes perfis, né, diferentes expectativas das pessoas que estão aqui presentes. Em relação aos alunos, eu entendo que o que eu vou falar aqui talvez seja uma visão de futuro sobre o que o projeto de vocês possa ser. Em 2021, nós tivemos um workshop, não nesse formato brilhante, como está sendo agora, mas tivemos um workshop fechado, né, onde apresentamos para o Registro Civil um protótipo que estávamos desenvolvendo, né, era uma prova de conceito de gestão de identidade eletrônica, o assunto do meu doutorado, e essa POC, né, esse piloto foi adotado, né, foi absorvido, foi crescendo, e com o passar dos anos, hoje é uma parte bem importante do registro civil no mundo eletrônico. E hoje eu vou apresentar para vocês o que a equipe do IDRC trabalhou em 2025 e o que ela vai trabalhar, pretende trabalhar em 2026. Então, talvez é uma visão de futuro, né? Como que uma POC que vocês estão produzindo hoje pode vir a ser, né? Pode vir a ser adotada pelo registro civil. E muito provavelmente, se for, vocês vão ter atividades como essa, né? Vocês vão ver várias questões de maturidade, pagamento de débito técnico. Então, tem uma parte um pouco técnica da minha fala, mas tem uma parte mais estratégica também. Então, vou começar a minha fala falando sobre os destaques do IDRC para o ano de 2025. Talvez o principal destaque do IDRC no ano de 2025 tenha sido a composição de uma equipe. Então, essa equipe ela é formada por ex-alunos do LabSec. Então, são alunos que trabalharam no IDRC enquanto ele ainda estava dentro da universidade. Esses alunos se formaram e foram contratados pelo operador nacional e hoje trabalham, tem a dedicação exclusiva deles, lá, as 40 horas semanais, trabalhando o que um dia foi um piloto, hoje é um produto, né? Ele é um produto com um time, com equipe que dá sustentação e garante o funcionamento dessa aplicação no ambiente produtivo, né? Atendendo, apesar de eu não ter trazido os números aqui, né? A gente atende em torno de 250 a 300 mil autenticações por dia, né? Um número bem significativo. São em torno de 12 a 15 mil primeiros acessos cada dia, então nossa base de pessoas que usam o IDRC só aumenta, né, semana após semana, então naturalmente isso exige maturidade, exige um time para dar sustentação. Um outro ponto muito importante do ano de 2025, que eu vou me debruçar agora, é um ganho de maturidade, né? Isso é consequência de como talvez o IDRC nasceu, como o IDRC nasceu através de um piloto, né, como que vocês vão apresentar. Ele tinha muita coisa que precisava ser refeita, né? Muita coisa, quando a gente está preocupado com o piloto dentro da universidade, é mostrar a prova de conceito, é mostrar que aquilo é funcional, que a tecnologia faz sentido, que a tecnologia é capaz de atingir os objetivos que a gente tem. E, naturalmente, quando a gente desenvolve correndo, né, muitas vezes, a gente deixa muita coisa para trás. A gente toma decisões precipitadas, a gente toma decisões, às vezes, propositalmente, toma alguns atalhos, que a gente sabe que não é a forma correta, né, segundo a engenharia de software ou vários outros preceitos. Então, a gente precisa pagar isso que são chamados de débitos técnicos. Nós sabemos que tem o débito, nós deixamos esses débitos para um dia pagarmos, e depois que a aplicação sai de um nível de prova de conceito e ela passa a ser um serviço onde milhares de pessoas dependem, a gente precisa pagar esses débitos técnicos, né? E é isso que nós fizemos muito em 2025, também fizemos em 2024, mas fizemos muito em 2025, pagar esses débitos técnicos, das mais diversas ordens. Débitos técnicos em relação a questões de performance, que eu vou falar daqui a pouquinho especificamente sobre isso, débito técnico de decisões arquiteturais, coisas que nós tivemos que voltar atrás, débitos técnicos relacionados a atalhos que nós tomamos para o usuário final, algo fazer sentido, mas por baixo dos panos, aquilo não estava interessante, tinha muito código duplicado, ou tinha condições de corrida, às vezes, então tivemos que pagar esses débitos técnicos em 2025. Outra coisa que nós trabalhamos bastante em 2025 foi em melhorias de usabilidade. Então, o IDRC, até pouco tempo atrás, ele ainda tinha a mesma cara da prova de conceito que nós construímos lá em 2021, 2022, e
muitas coisas ali eram confusas para o usuário, né? Agora, tendo uma base de usuários significativa, nós conseguimos observar nos tickets que os usuários abrem, ou comentários dos usuários, nós podemos observar várias melhorias possíveis, e essas melhorias foram feitas, né, e ainda continuarão sendo feitas para garantir que as interações façam sentido para o usuário final, né? Desde o usuário mais leigo até o usuário mais avançado, né? O IDRC tem essa característica, né? Como a boa parte dos sistemas do registro civil, toda a população brasileira usa, né? Então, a gente precisa ter certeza que todas as pessoas têm condições de usar o sistema. Então, usabilidade é uma discussão importante e que nós estamos, desde agora, 2025, e vamos continuar nos próximos anos, discutindo usabilidade. Uma outra coisa que, naturalmente, nós não nos preocupamos quando construímos uma prova de conceito é a criação de testes automatizados, né? Ou, pelo menos, poucas pessoas se preocupam. Na época da prova de conceito, não tínhamos tempo de construir testes automatizados. Naturalmente, além se nós olharmos para a prova de conceito em relação às funcionalidades do sistema, os casos de uso do que ele é hoje é muito diferente. Ele cresceu, os casos de uso aumentaram muito em complexidade. Naturalmente, nós teríamos que refazer, né, muitos dos testes se existissem. Mas, quando nós produzimos a prova de conceito, não existiam testes de unidade, testes de integração, testes de performance. Isso é algo que, em 2025, o time do IDRC construiu. Então, hoje, a gente está muito confortável em fazer mudanças, em trazer melhorias, criar novas funcionalidades, porque a gente consegue garantir que o que foi feito vai continuar funcionando, porque nós temos testes que testam praticamente todos os cenários possíveis para garantir que todas as funcionalidades, todas as expectativas dos usuários, elas permaneçam verdadeiras. Outra coisa que nós trabalhamos bastante, que está diretamente relacionada com o aumento de maturidade, é trabalhar com serviços de redundância, né? O IDRC, apesar dele ser um monolito, né, uma aplicação que segue uma arquitetura monolítica, ele é uma grande aplicação, escrita numa linguagem de programação, ele faz uso de múltiplos microserviços distintos, sejam microserviços para apoiar o funcionamento da plataforma, então são pequenos componentezinhos que nós criamos para fazer coisas muito específicas que não faziam sentido estar dentro da plataforma, seja para consumir serviços necessários para o funcionamento do IDRC. Eu vou dar um exemplo muito assertivo sobre um serviço externo, é a consulta CRC, né? A CRC é a Central de Informações do Registro Civil, onde nós consultamos se há um registro de óbito, por exemplo. Então, quando há um registro de óbito, a identidade eletrônica no IDRC, ninguém mais pode usar aquela identidade eletrônica, né? A pessoa não pode mais se autenticar, não pode mais usar ela fica num estado dormente, ela fica desabilitada. Então, essa é uma API que o sistema precisa consumir, que não é uma API interna, é uma API externa do IDRC, mas faz parte do ecossistema do registro civil. Então, nós tivemos preocupação em trazer redundância, né, para todas as APIs. Então, muitas das APIs do registro civil, apesar de ter a API oficial, existe uma cópia de segurança, né? Existe um backup, existe uma outra rota, existe uma outra aplicação que fornece a mesma funcionalidade, mas o dado vem de uma outra fonte. Então, nós nos preocupamos muito em trazer redundância, porque nós observávamos, principalmente no início, em 2023, 2024, falhas em algumas APIs em alguns momentos, né, mas isso impactava no funcionamento do DRC. Então, nós trabalhamos bastante nesse ano seja em percorrer caminhos para encontrar outras APIs, seja construirmos nós mesmos algumas APIs. Vou dar um outro exemplo de uma API que nós construímos, porque não existia uma redundância. Não sei se vocês já usaram o IDRC, mas no IDRC existe a opção de segundo fator de autenticação usando o certificado ICP Brasil. Então, a verificação se o desafio assinado com a chave privada está correto, né? Em outras palavras, se a pessoa tem posse da sua chave privada, do certificado ICP Brasil, essa verificação, nós consumimos uma API externa de um provedor de serviço externo ao registro civil, só que essa API, de tempos em tempos, ela ficava offline. Então, nós percebemos que era algo que nós poderíamos tranquilamente construir, o time do DRC poderia construir para ter redundância, né? Então, nós hoje temos uma redundância interna de uma API externa. Também é um tipo de esforço que foi conduzido em 2025 para o aumento de maturidade, né? Para garantirmos o bom funcionamento da aplicação, que ela sempre esteja disponível. Mecanismos de fallback, então, dentro do próprio IDRC, né, e aí, de novo, né, quando nós construímos uma prova de conceito, nós apenas queríamos mostrar a viabilidade da ideia.
mas quando a prova de conceito vira um serviço em produção, nós precisamos ter uma série de preocupações. Uma delas são mecanismos de redundância ou fallback dentro da própria aplicação. Então, existem várias funcionalidades dentro do DRC que ou exigem uma API externa, ou dependem de alguma lógica interna que nós nos obrigamos a construir mecanismos de redundância internamente, né? Então, às vezes, uma API externa, por mais que ela tenha redundância, se tanto a API quanto a sua redundância estão fora do ar, nós temos uma redundância interna. Então, nós fazemos um cache da última chamada daquela API, por exemplo. É um tipo de mecanismo de fallback que nós construímos. Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo aqui. Meu celular, que está aqui do meu lado, disse que a qualidade da internet... Estamos ouvindo bem, muito bem, tá? Ah, que bom, que bom, que bom. Meu celular aqui avisou que estava sem internet, mas então está funcionando bem no computador. Obrigado, professor. Outra coisa que foi um ganho de maturidade em 2025 foi a execução de deploy sem downtime. Isso foi um afinamento que o time do DRC teve com o time responsável pela infraestrutura, de fazer uso, de tunar os parâmetros do orquestrador, que é responsável por fazer os deploys, de forma que hoje nós não temos mais deploys com downtime. Então, a gente consegue manter a disponibilidade em 100%, né, do período de deploy, porque isso é feito a virada de chave, né, o proxy reverso que está lá encaminhando as requisições para o IDRC, nós subimos uma outra instância do IDRC, testamos, garante que está funcionando, aí faz a virada de chave para que os usuários consumam essa nova versão que acabou de ser feito o deploy. Era uma coisa que nós não tínhamos antes de 2025. Então, tínhamos ali um downtime de 5 minutos ou 10 minutos, hoje esse downtime é de 0 segundos, né, o que é uma coisa muito bacana, que aumenta muito a nossa maturidade. Essas ações, pessoal, elas são algumas das ações que nós fizemos em 2025 e elas culminam para alguns resultados, né, que a gente começa a ver só depois, né? E aqui é um exemplo, né, de métrica que a gente poderia usar para observar, talvez, o sucesso, né, dessas medidas de aumento de maturidade. Essa imagem aqui do lado direito é uma imagem que nós tiramos do sistema de chamados do operador nacional, né? Nós temos aqui em cima cerca de 10 mil, são mais de 10 mil, mas é um sistema que arredonda para 10 mil tickets, chamados, que pessoas, né, entraram em contato com o suporte por telefone, por WhatsApp, por e-mail, de alguma forma. Então, são cerca de 10 mil tickets de todos os sistemas que existem no universo do registro civil, e são dezenas de sistemas que existem no ecossistema do registro civil, e apenas 15 desses foram relacionados ao IDRC. Então, acho que é um indício muito forte de que investir em maturidade, né? Claro, a gente tem o momento do POC, mas depois que o POC ele é absorvido, ele vira um produto, nós precisamos pagar débitos técnicos, investir em maturidade, e essas ações culminam para resultados bacanas como esse, né? Apenas 15 tickets relacionados ao sistema, o que demonstra, né, que essas ações de aumento de maturidade são muito assertivas, né, e fazem todo sentido serem percorridas, inclusive por vocês, né, se tiverem suas aplicações absorvidas pelo registro civil, virarem aplicações que fazem parte do ecossistema de aplicações do registro civil. Um outro esforço muito significativo que em fase de prova de conceito nós não nos preocupamos, ou nos preocupamos um pouco, é em relação à performance. No contexto do IDRC, né, que é o sistema de autenticação eletrônica, um dos grandes problemas que nós tivemos quando nós fizemos a transição de uma prova de conceito de dentro da universidade, levamos para o ambiente real de produção, foi uma explosão, né? Basicamente, houve uma explosão de uso, explosão de número de usuários, o sistema não havia sido testado para comportar um quantitativo tão grande de pessoas usando simultaneamente o sistema, e isso trouxe quebra de expectativa com os usuários finais, trouxe indisponibilidade do sistema, e eu estou resumindo esses problemas relacionados à performance a um único gráfico, que ele resume bem os problemas que nós tivemos, que é um gráfico que mostra o uso de CPU do banco de dados. Eu poderia trazer outras métricas aqui, uso de CPU da máquina que hospeda a solução, poderia trazer outras métricas, mas o uso de CPU do banco de dados, ela resume bem os problemas que nós tivemos em relação à performance. Talvez essa não seja a realidade das aplicações que usam IA, né? Talvez não haja um uso muito pequeno de banco de dados, mas
isso aqui pode ser transportado, né, para outros tipos de métricas computacionais nos contextos de vocês. Essa aqui foi a nossa observação no ambiente de produção, foi ver que houve uma explosão, né? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de um ano. Nós estamos vendo de 1º de janeiro a 1º de dezembro de 2025. Então, ali, mais ou menos em 1º de fevereiro, no início de fevereiro, primeira semana de fevereiro, tivemos uma explosão de uso do sistema e tivemos, naturalmente, uma explosão do uso do banco de dados. Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico de médias, né? E a média, sem o desvio padrão, a gente sabe, né, que é pouco complicado olhar só para ele. Mas só com o fato de termos aqui médias significativas, 40%, temos um pico aqui de 60 e poucos por cento, por trás dessas médias, houveram muitos picos de 100%. E esses picos de 100%, não havia mais o que nós poderíamos fazer do ponto de vista de infraestrutura. E esse talvez seja um aprendizado muito importante. Uma das coisas que foi feita, né, imediatamente, quando a média de uso começou a subir, e dentro dessa média subindo tivemos muitos picos de 100%, foi aumentar a máquina. Joga hardware para ver se resolve o problema. E foi sendo jogado hardware, até chegarmos à última instância de máquina possível da AWS, que é uma máquina com, acho que, 200 e poucos núcleos, não sei quantos gigas, ou talvez teras de memória, e mesmo assim estávamos batendo 100% de uso de CPU, né? Naturalmente, jogar hardware não ia ser a solução, né? Nós tivemos que rapidamente nos debruçar sobre o código-fonte, depurar a aplicação, né? Isso em ambiente produtivo, que foi muito traumático, né, para nós e para os usuários, mas rapidamente conseguimos reduzir, né, esses picos nessa semana, que estavam picos de 100%, conseguimos acalmar um pouco e baixar para esse patamar de 20%, ainda tendo picos mais altos, né? Isso aqui é só a média, né? Então ainda tendo picos de 40%, 50%, 60%, mas na média, o uso de CPU num dia cheio ficava aí nos 20%. Não tínhamos mais picos de 100%. Isso nos tranquilizou, né? Tivemos essa melhora imediata, que não trouxe indisponibilidade mais para a aplicação, permitiu que ela ficasse 100% disponível. E continuamos aí com calma, trabalhando em otimizações, de forma que ali por mais ou menos a metade de abril conseguimos uma outra otimização, né, que reduzimos a média do uso do banco de dados para confortáveis 8%, 10%, 11%, 12%. E continuamos trabalhando em otimizações, de forma que em meados de julho, no meio de julho, conseguimos outras otimizações que reduziram a média do uso de banco de dados para cerca de 1%, com picos de 2%, 3% no máximo, né? Por isso que nós vimos depois de julho, praticamente uma linha reta, né? Com pequenas marcações, que são as flutuações diárias do uso da aplicação em relação ao final de semana, né? Que poucas pessoas usam, dia de semana, etc. Então, tem algumas métricas bem interessantes, né? No processo de registro, por exemplo, quando um usuário faz o primeiro acesso, quando ele vai usar o IDRC pela primeira vez, ele registra vários fatores de autenticação, entre eles o seu telefone. Nós fazemos uma busca no banco de dados para saber se esse telefone já não foi registrado por um outro usuário, né? Que é uma situação que não pode acontecer. Cada usuário tem que ter o seu telefone, seu número de telefone independente dos outros usuários. Não podemos ter números de telefone duplicados. E essa consulta era uma consulta que no início levava 6 segundos. Né? Naturalmente, né, 6 segundos é muito problemático para uma consulta, o usuário fica ali esperando 6 segundos só para fazer uma verificação. E é um exemplo de uma consulta específica que foi possível otimizá-la bastante, de forma que ela reduzisse para 3 milissegundos. Né? É uma das coisas que foi melhorada para a gente conseguir chegar, né, nesse platô de uma média de 1% de uso de CPU. Depois disso, a máquina foi reduzida, não precisamos mais da última máquina da AWS, foi reduzida bastante, o que reduziu custos também para o operador nacional. Então, foi um ganho, uma otimização que trouxe um ganho de maturidade, um ganho para a aplicação, coisas que a gente não se preocupa na prova de conceito, mas quando vai para o mundo real, a gente tem que começar a olhar, e aí minha sugestão, né, antes de levar para o mundo real, para o mundo produtivo, façam um teste de carga. Foi uma lição aprendida, nós não fizemos no IDRC. Então, é algo que vocês podem fazer antes de levar para um ambiente produtivo, é fazer um teste de carga. Isso é uma lição aprendida, dolorosamente aprendida por nós. Também trabalhamos em várias novas funcionalidades, né, demandas, né, o ecossistema do registro civil ele é muito dinâmico, né, apesar de quem olha de fora, quem não conhece, achar que as coisas são muito estáticas, né, é só certidão de nascimento, casamento, óbito, né, o que tem de novidade aí? Tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo.
O registro civil não para de inovar, né? E esse workshop é um exemplo disso. Então, o ecossistema, as regras de negócio, elas se alteram a todo instante, não, mas todas as semanas vão surgindo demandas novas e a gente tem que modificar o IDRC para suprir essas necessidades. Então, várias demandas surgiram, né? Usuários que demandaram direito ao esquecimento dentro do IDRC, é uma funcionalidade que nós passamos a suportar. Passamos a fazer controle de geolocalização, então, quando a pessoa se autentica em um dispositivo móvel e um dispositivo não móvel, né? Aí, a partir do IP, nós pegamos uma geolocalização aproximada de onde a pessoa está. Suporte a login por aplicativo, né? Existe uma norma técnica específica para fazer autenticação via aplicativos, e aí esse protocolo se chama CIBA, né? Nós passamos a suportar esse protocolo também, entre várias outras funcionalidades, regras de negócio bem específicas que não cabe eu trazer aqui e esmiuçar sobre elas, mas naturalmente são coisas que foram trabalhadas no ano de 2025. Também tivemos um teste de penetração, que é uma coisa que em tempos de prova de conceito, geralmente a gente não se preocupa, mas foi algo que aconteceu no ano de 2025, né? Foi muito proveitoso. Não foi específico no IDRC, foi numa outra aplicação, mas que englobou também o IDRC, então nós ganhamos, né, esse teste de penetração, graças a essa outra aplicação, o que foi muito proveitoso também, né? Graças a Deus, não foram identificadas nenhuma vulnerabilidade crítica ou alta, apenas algumas média e baixa, questões relacionadas a reCAPTCHA, a recuperação de senha, que mostrava parte do nome da pessoa, então coisinhas muito pequenas, o que nos deixou muito feliz, né, de não ter tido nenhuma vulnerabilidade encontrada. Outra coisa muito bacana que aconteceu em 2025 foi a discussão de inovações que nós fizemos no IDRC, e aqui nessa fala eu não vou trazer essas inovações, mas nós fizemos muita coisa legal. Na época de prova de conceito, né, do IDRC, nós construímos muitas coisas bacanas relacionadas a nível de garantia, múltiplos fatores de autenticação, e como as aplicações se comunicam com o IDRC para solicitar níveis de garantia, para solicitar fatores de autenticação. E em 2025 eu tive a oportunidade de participar do principal fórum de discussão de identidade eletrônica do mundo, que é o Internet Identity Workshop, onde se reúnem as principais cabeças das maiores organizações que provêem soluções de identidade eletrônica, mas também as principais organizações que regulam, né, que criam protocolos relacionados à gestão de identidade eletrônica, e foi onde eu externalizei, né, contei, né, sobre o IDRC e falei das personalizações que nós fizemos, e propus, né, que essas contribuições que nós tivemos no desenvolvimento do IDRC se tornassem uma norma técnica, né, porque supomos fortemente que outros provedores de identidade mundo afora tenham problemas semelhantes, e várias pessoas que estavam na plateia comentaram que sim, né, que passaram por problemas semelhantes, implementaram suas soluções ad hoc, mas que poderiam ter usado uma solução genérica, né, e aí fomos fortemente incentivados, e agora estamos percorrendo esse caminho de levar o que foi criado lá na época da prova de conceito, né, fez parte do meu doutorado, a prova de conceito, as contribuições que tornam o IDRC muito inovador, para virarem uma norma internacional que qualquer provedor de identidade vai poder seguir, né? Então, são coisas que nasceram na época da prova de conceito, hoje elas são realidade, né, um produto em produção, mas que agora a gente está percorrendo um outro caminho. A gente está tentando levar essa inovação para que ela vire norma técnica para que outros sistemas possam replicar o que a gente tem visto com muito sucesso nas inovações do IDRC. Então, isso é uma coisa muito bacana, acho que é uma outra fase de maturidade, outro nível de maturidade legal que a gente está atingindo com o IDRC, que é poder compartilhar com o mundo e transformar isso num padrão técnico para que outros possam seguir também. Bom, uma outra provocação que aconteceu em 2025, né, que o professor Custódio me pediu especificamente para conversar aqui com vocês, e eu vou falar muito superficialmente, porque eu espero poder falar mais no dia de amanhã sobre isso, entender e pensar o registro civil como um emissor de credenciais verificáveis. E aí eu vou precisar de 10, 20, 30 minutos, o quanto tempo o professor Custódio me der, para falar e explicar para vocês o que são as credenciais verificáveis, mas, em resumo, em uma frase, é uma forma nova de fazer identidade eletrônica que traz mais privacidade para o usuário final. E agora eu vou precisar de 10, 20, 50, o tempo que o professor Custódio me der para falar sobre isso, não vai ser o caso agora, mas nós pensamos muito sobre isso em 2025 na academia, levamos essa discussão para o principal fórum brasileiro de gestão de identidade, que é o WGID, Workshop de Gestão de Identidade, que esse ano aconteceu em Foz do Iguaçu. Ele faz parte do Simpósio Brasileiro de Segurança e Computação, o SBSEG, e foi muito bem recebido, né? Foi um artigo que nós publicamos,
onde fizemos um debate mais aprofundado, argumentamos o porquê faz sentido que o registro civil se posicione estrategicamente como uma organização que emita credenciais verificáveis. Isso tem uma série de benefícios estratégicos, políticos, técnicos, sociais também, né? Acho que existe um sentido social para que o registro civil faça isso também, que eu espero poder explorar melhor amanhã, que hoje não vai dar tempo, mas são coisas que nós já debatemos com a comunidade acadêmica de gestão de identidade no Brasil, concordaram, trouxeram algumas colaborações, e eu espero poder, nesse fórum, falar um pouco mais sobre isso. Uma outra contribuição muito bacana de 2025 foi a criação da plataforma de observabilidade do DRC. Então, nós implantamos uma plataforma para poder observar em tempo real, né, e em janelas de tempo variáveis. Aqui eu estou mostrando 24 horas. Né, em 24 horas, esse aqui é um recorte de ontem, das 24 horas de ontem, dos números do DRC. Então, foram 243 mil autenticações com sucesso, 5.800 que não foram com sucesso, 10 mil primeiros acessos com sucesso, 27 primeiros acessos incompletos. Quais são as aplicações onde a gente teve essas autenticações? Quais são as aplicações que a gente teve o registro, o primeiro acesso, né? A gente chama de registro, mas é o primeiro acesso. Então, métricas, né, observabilidade, a gente vê o que está acontecendo em tempo real, aqui, bem do ponto de vista de gestão, mas a gente também olha tecnicamente, uso das máquinas, recursos, etc., a gente consegue observar. Então, esse foi um ganho bacana. A gente observa também os microserviços externos, as APIs externas que a gente consome, então os tempos, quanto tempo elas estão levando para serem consultadas, a gente faz mapa de calor. Então, isso de novo, né, a gente sai de um nível de prova de conceito, vai para uma aplicação em produção. Observabilidade é uma coisa fundamental, né? A gente precisa ver o que está acontecendo em tempo real para poder diagnosticar a aplicação. Não é factível a gente abrir o log, como a gente faz num ambiente de bancada, de prova de conceito, eu vou olhar os logs da aplicação. No IDRC não tem como olhar log, porque são 240 mil autenticações em um dia, uma cachoeira de logs. É impraticável a gente querer olhar log por log. Então, a gente precisa de observabilidade para ver tendências gerais, e aí, quando necessário, claro, a gente pode chegar no nível de log, mas olhar os logs é uma das últimas coisas que a gente faz, só quando realmente tem alguma coisa que a gente não consegue diagnosticar através de uma plataforma de observabilidade. Essa plataforma de observabilidade, a gente rapidamente observou, não precisa ser só o IDRC, né? Todo mundo pode usar isso, todo o ecossistema do operador nacional pode usar isso. Então, essa foi uma outra colaboração, nós abrimos, né, para outras plataformas, e a gente tem visto ela sendo usada por outros times, outros projetos dentro do operador nacional, né? O pessoal que opera a infraestrutura está usando a plataforma de observabilidade, o e-protocolo, que é uma plataforma, um sistema grande que o Registro Civil, o operador nacional está lançando, né? Que também está usando essa plataforma de observabilidade. Barramento, que é uma outra aplicação do Registro Civil. Então, a gente tem visto uma difusão dessa plataforma de observabilidade dentro do operador nacional, o que nos traz muita gratificação. Para finalizar as contribuições de 2025, propusemos também um guia de padronização de APIs, né? Então, tem um mar de pessoas, né, desenvolvendo. Alguns começam como POC, outras aplicações já começam com o objetivo de serem aplicações em produção. As aplicações rapidamente vão para a produção, e a gente observou a falta de uma forma de padronizar, a falta de uma padronização das APIs, né? Então, tudo dentro do ecossistema do Registro Civil, ecossistema tecnológico, são APIs. É um monte de sistema consultando a API de outro. O DRC consome quase 2 dezenas de APIs, e cada API está sendo construída de um jeito, né? Então, nós construímos um guia de padronização de APIs para trazer um conjunto de regras para os desenvolvedores, né, construírem as suas APIs. Então, tem desde formas de nomenclatura, decisões técnicas sobre como as APIs devem funcionar, né, questões de autenticação, segurança, disponibilidade. Rapidamente, o professor Custódio viu esse esforço e trouxe ele para um outro nível de maturidade, né, nós construímos já uma versão 2.0 desse guia, onde trouxe uma série de discussões, inclusive relacionadas à inteligência artificial. Essa versão 2.0 tem capítulos inteiros sobre APIs de inteligência artificial. Então, é algo que talvez possa ser incorporado, professor, na disciplina, se já não é, né? Talvez poderia trazer já esse guia para os alunos, quando desenvolverem suas POCs, já produzirem essas POCs, pensando em prover APIs, essas APIs seguirem o formato de padronização do operador nacional. Rapidamente, eu sei que meu tempo está se esgotando, eu vou finalizar. 2026, algumas direções estratégicas. A gente pretende aumentar a observabilidade, a gente quer trazer para dentro da plataforma de observabilidade quais fatores de autenticação os usuários estão usando, qual é o tempo médio, quanto tempo a pessoa leva
para fornecer a sua senha? Quanto tempo a pessoa leva para ir lá no seu e-mail e pegar os 6 dígitos que a gente manda por e-mail quando a pessoa escolhe o envio de OTP por e-mail? Então, ter métricas mais refinadas relacionadas aos casos de uso do IDRC. É algo que nós já estamos construindo, logo vai entrar em produção também. A gente quer aumentar o uso da geolocalização. Geolocalização hoje ela só é usada quando a pessoa usa um dispositivo novo pela primeira vez, quando a pessoa está fazendo o primeiro acesso, ou se a autenticação falha. Daí a gente obtém, faz o processo reverso, né? Pega o IP ou pega as coordenadas, transforma isso numa cidade e manda no e-mail. Olha, houve uma tentativa da cidade de Florianópolis, foi você? Sim, não, etc. Então a gente quer fazer um uso mais amplo, todas as autenticações, a gente coletar essa geolocalização e ter observabilidade de onde as pessoas estão usando o IDRC. Continuar nessa caminhada de maturidade é uma caminhada sem fim, né? Tem várias questões técnicas aqui que eu não vou entrar por falta de tempo, várias boas práticas que nós observamos, outros times de outros países que trabalham com a mesma plataforma de gestão de identidade, usando, e nós queremos adotar essas boas práticas. Eu não vou entrar em detalhes aqui por falta de tempo, já que eu falei bastante do que a gente fez em 2025. Temos algumas POCs nossas sobre o uso de inteligência artificial dentro do IDRC. A autenticação adaptativa é a mais forte dela, mas a gente tem uma lista de novas funcionalidades a serem desenvolvidas, e aí eu faço a provocação para o professor Custódio, de repente a gente pegar algumas dessas e passar como temos possíveis na edição da disciplina no próximo semestre. Aqui na minha universidade, infelizmente, eu não tenho a liberdade de ofertar uma disciplina nova, eu preciso mudar o projeto pedagógico do curso, é uma coisa muito burocrática. Então, eu vou pedir ajuda ao professor Custódio para usar os talentos da UFSC, porque aqui eu dependo só de TCCs, né? Em TCCs o fluxo é menor de alunos do que também é na UFSC. E, além disso, a provocação final, né, que eu termino a minha fala falando sobre o IDRC e credenciais verificáveis, que eu defini numa frase muito curta anteriormente, mas que eu pretendo no dia de amanhã, se o professor Custódio permitir fazer uma explanação mais detalhada e a gente poder fazer uma discussão mais aprofundada sobre credenciais verificáveis, está muito relacionado com a temática da discussão de amanhã. Professor Custódio, outros membros aqui do workshop, muito obrigado. Desculpa passar aqui uns minutinhos do tempo e fico à disposição. Professor Frederico, agora é professor, né? Professor Frederico, muito obrigado pela magnífica apresentação didática, né? De qualidade, e a gente tem, assim, uma honra de tê-lo aqui, né? Nesse workshop, e de tê-lo hoje como colega, né? Certamente, eu queria mostrar, dizer para todos os alunos que estão aqui agora, né? Vendo que uma POC, né? Que iniciou dentro da universidade, dentro de um curso, dentro de uma disciplina, né, virou um produto, né, dentro do registro civil, e agora com possibilidades, né, de internacionalização, né, de se tornar um padrão mundial, né, visto a qualidade, né, com que chegamos, né, a esse produto, né. Então isso realmente me deixa muito feliz, né, em saber que nós, né, eu, o Frederico e todos os professores, né, e alunos, né, nós estamos fazendo coisas boas para a sociedade, né, coisas boas para o Brasil, coisas boas para o mundo, né, em termos de novos produtos, novas soluções, novos serviços, né, para ajudar, né, as pessoas, né. Então, muito obrigado. Frederico, sim, vamos acertar essa apresentação da credenciais verificáveis. Você sabe que a gente tem aí um carinho muito especial, né, por credenciais verificáveis, para a gente tratar esse assunto, que é um assunto ainda incipiente, né, dentro do registro civil, dentro do trabalho nosso aqui, inclusive no Brasil, né, mas a gente estamos na luta, né, estamos lutando aí, né. A questão da inteligência artificial, né, e segurança na disciplina, sim, né, vamos aproveitar esse material teu aí, né, dentro do curso, vamos nos aproximar aí, vamos fazer quem sabe você vira um tutor também, né, tá certo? E possa contribuir, então, para os alunos fazerem as suas POCs, né? E certamente todos os alunos têm muito a ganhar, porque não só em aplicação para o registro civil, mas aplicação para a sociedade, né? Aplicações genéricas, né? Nós já vimos aí alunos fazendo POC que virou trabalho de conclusão de curso, outro virou um tema de mestrado, né? É possível que já tenha também um tema de doutorado em cima de uma POC que foi feita, né? De uma disciplina, né? Um produto, né? O aluno pode ir para o mercado, né? Colocar montar uma empresa, montar uma startup, né? Um produto novo, uma ideia nova que foi discutida, né? Dentro de uma sala de aula, dentro de discussões que foram bem produtivas, né? Então,
Frederico, mais uma vez, obrigado pela tua colocação, pela tua fala, pela tua brilhante fala, tá?